pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos novamente hoje para fazer mais um exercício resolvido. Hoje o tema é Cálculo 1 e a ideia de hoje é usar a regra de L'Hopital, mas num caso não tão usual. A regra de L'Hopital ela geralmente resolve limites que são do tipo ou zero dividido por zero ou infinito dividido por infinito. A ideia desse exercício é mostrar que você pode adaptar a regra de L'Hopital para resolver qualquer tipo de exercício do tipo zero vezes infinito. Vamos fazer um exemplo que explica bem esse conceito e eu espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos começar? Beleza, vamos começar, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse é um enunciado bem direto. Calcule o limite. Aí a gente tem o limite x tendendo a infinito de ln, logaritmo natural de 2x mais 1, vezes a exponencial de 3 menos x. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas poucas coisas. Primeiro, alguns resultados conhecidos da função exponencial e da função logaritmo. Se x tende a infinito, o logaritmo desse x que tende a infinito também tende a infinito. Se x tende a infinito, a exponencial dessa coisa que tende a infinito também tende a infinito. Se x tende a infinito, e elevado a menos x tende a zero. Ou analogamente, se o x tende a menos infinito, e elevado a x vai para zero. Uma coisa aqui que pode parecer meio estranho é o fato de que aqui eu revisei, se o x for para infinito, o logaritmo com x positivo vai para infinito, a exponencial com x positivo vai para infinito, a exponencial com x negativo vai para zero. O logaritmo com x negativo não está bem definido. O logaritmo ele só funciona para os números reais quando você põe valores positivos lá dentro. Então se o x tende a infinito, logaritmos negativos, log de menos infinito, não faz sentido. Outra coisa, a gente vai precisar fazer uma manipulação algébrica. Se você tem duas funções quaisquer, o produto delas, f vezes g, pode ser escrito como f dividido por 1 sobre g, ou g dividido por 1 sobre f. Essas manipulações vão ser importantes para a gente conseguir transformar o zero vezes infinito em ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E essas duas coisas podem ser conferidas com aquela coisa de divisão de fração do ensino médio. As duas frações aqui apresentadas vão ser iguais ao produto f vezes g. Outra coisa, a gente vai usar uma propriedade exponencial, que 1 sobre e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a menos x. E uma coisa importante, que é meio que o ponto central desse exercício inteiro, a regra de L'Hopital. Se você tem duas funções diferenciáveis, tais que ou as duas tendem a zero ao mesmo tempo, ou as duas tendem a infinito ao mesmo tempo, podendo ser troca de sinal, menos infinito por mais infinito, menos infinito por menos infinito, e as duas tendem para esse mesmo valor quando o seu x tende para alguma coisa p, que pode ser um número ou pode ser infinito. O limite pode ir para infinito também. Então, esse limite de f dividido por g, que vai ser ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, dá sempre o mesmo resultado que o limite da derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo. Grosso modo, se as duas coisas tendem a zero ao mesmo tempo, a gente precisa comparar a velocidade com que elas tendem a zero, que acaba virando a comparação das derivadas, porque a derivada é a velocidade. Outra coisa, a gente precisa saber as derivadas da função quando você tem o logaritmo de alguma coisa. A derivada vai ser 1 sobre essa coisa vezes a derivada da coisa que está lá dentro. E a derivada da exponencial de alguma função qualquer é a própria exponencial da função vezes a derivada da função que está lá em cima. Com essas ferramentas em mãos, estamos prontos para resolver. Primeira coisa, vamos pegar esse limite dado. Se o x tender a infinito, aqui a gente tem dentro do logaritmo um número que tende a infinito, já que a gente está fazendo multiplicação por um número positivo e somando constante. Isso tenderia a logaritmo de infinito que tende a infinito. Já a exponencial, por ser exponencial de 3 menos infinito, seria exponencial de um número negativo infinitamente grande. Seria zero. Então, aqui se a gente tentasse substituir o x diretamente por infinito, a gente tem infinito vezes zero, que é indeterminado. A gente não pode fazer conta com isso. Ele é exatamente indeterminação do tipo zero vezes infinito. Por ele ter essa cara zero vezes infinito, a ideia é, vamos manipular isso, usando aquela manipulação de f vezes g vale f dividido por 1 sobre g, ou g dividido por 1 sobre f, para transformar isso ou em zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, e aí a gente faz L'Hopital. E aí a gente tem duas opções. A primeira é, vamos jogar o logaritmo para baixo, deixa a exponencial em cima e fica 1 sobre o logaritmo. Ou a outra opção, vamos jogar a exponencial para baixo. A gente deixa o logaritmo em cima e faz 1 sobre a exponencial embaixo. Essa 1 sobre a exponencial, a gente pode usar a propriedade de exponencial e transformar ele em e elevado a x menos 3, em vez de 3 menos x. Porque basicamente a gente está invertendo a fração e invertendo o sinal do expoente. Esta função aqui é claramente mais fácil do que essa aqui. Então nós vamos usar essa transformação que vai facilitar a nossa vida. Embora, matematicamente, as duas funcionem e vão chegar no mesmo resultado. Beleza, vamos voltar para o limite.
A gente tem o limite x tendendo a infinito de ln de 2x mais 1 vezes e elevado a 3 menos x. Vamos fazer aquela troca. E agora, se o x tende a infinito, o logaritmo continua tendendo a infinito. Embaixo a gente tem exponencial, como x é positivo tendendo a infinito, e elevado a infinito também vai para infinito. Então ele é um limite do tipo infinito dividido por infinito. E agora a gente pode aplicar a regra de L'Hopital que não podia aplicar antes. Então esse limite vai ser igualzinho ao limite da derivada da coisa que está lá em cima, dividido pela derivada da coisa que está lá embaixo. A derivada do logaritmo vai ser 1 sobre a coisa que está lá no logaritmo, vezes a derivada dessa coisa. No caso, a derivada de 2x mais 1 vai ser 2. E para a exponencial, a derivada é exponencial vezes a derivada do expoente. A derivada de x menos 3 vai ser 1. Então a gente tem esta divisão aqui. Ou fazendo aquela coisa de ensino médio, de eu tenho divisão de frações, copio o primeiro e inverto o segundo. A gente tem esse limite, x tendendo a infinito, 2 dividido por 2x mais 1 vezes a exponencial de x menos 3. Para esse limite que sobrou, quando a gente tentar trocar o x por infinito, a gente tem 2 dividido por 2 vezes infinito mais 1, que é infinito, vezes a exponencial de infinito. Então a gente tem 2 dividido por um número infinitamente grande. Isso é um valor bem determinado. Qualquer constante dividido por um número que tende a infinito vai para zero. Então o resultado desse limite é zero. Vamos dar um destaque. Dar um destaque maior ainda. E encerrar por aqui. Uma coisa que a gente pode fazer como um adendo nesse exercício é ir além. Porque apesar de infinito não ser um número, a gente não poder substituir ele fisicamente, a gente pode usar a tecnologia e mandar um software fazer esse gráfico e ver se o limite realmente der zero. Quando a gente fizer o gráfico, conforme ele vai tendendo para infinito, ele vai tender para uma constante valendo zero. Esse é o gráfico obtido por software, aqui está a linha de comando, e esse é o gráfico. Ele começa aqui perto do 2, vai decrescendo, e ele fica ridiculamente perto do zero. Isso quer dizer que a gente acertou. E é com a felicidade de saber que a tecnologia confirma a nossa álgebra, que nós estamos certos, que a gente encerra esse problema de hoje. Essa técnica de, eu tenho limite zero vezes infinito, como eu resolvo? Faz essa mesma manipulação algébrica e usa L'Hopital, funciona muito bem para muitos casos. Uma coisa que é relevante é o fato de que você sempre vai ter duas opções. Se vai ser f dividido por 1 sobre g ou g dividido por 1 sobre f. Essa escolha das duas opções, a ideia é, imagina as duas, monta as duas ou rabisca fisicamente as duas, e aí você vai ver, uma delas geralmente é mais fácil que a outra para lidar, para fazer as derivadas. Escolhe aquela. Porque as duas vão chegar no mesmo resultado. A matemática garante isso pra gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente se despedir, só lembrar vocês que se vocês quiserem comentar, fazer um elogio, tirar uma dúvida, fazer um pedido de temas que apareçam mais, propor uma questão, um desafio, pedir algum tema para ser abordado mais no canal, fica à vontade para deixar um comentário embaixo. Ou se vocês preferirem, passando aqui meus contatos diretos. Porque aí o canal fica um pouco mais animado, com a cara daquilo que vocês queiram ver. Muito obrigado por hoje, pessoal. Eu espero poder ver vocês no futuro, em outro vídeo, talvez numa anedota. Até lá, pessoal!